É isso aí, meus queridos. Nesta meditação do dia de hoje, eu quero deixar uma palavra muito forte que está no livro de Mateus, no capítulo 36 até o versículo 45. Mateus, capítulo 36 até o versículo 45, que nos fala que Jesus, com seus discípulos, ele foi orar. E já estamos chegando perto da sua crucificação. O título desta meditação é Jesus no Getsêmani. E diz a palavra de Deus que Jesus foi com seus discípulos. E logo em seguida ele deixou os discípulos e foi orar no jardim do Getsêmani. E nesta oração, no jardim do Getsêmani, Jesus levou com ele Pedro e os dois filhos de Zebedeu. E lá nesta oração, Jesus, uma certa vez, ele chegou a dizer na oração: Pai, se possível for, passa de mim este cálice. Mas em seguida, Jesus falou: mas todavia não seja feita a minha vontade, mas sim o que tu queres. Né? E voltando, encontrou os discípulos adormecidos, estavam dormindo. E Jesus então disse: estão adormecidos, nem uma hora pode vigiar comigo. E ali Jesus voltou a orar de novamente. Ele deixou os discípulos sentados, disse: sentai aqui, porque eu estou indo orar. Né? Jesus disse que estava indo orar. Deixou os discípulos lá sentados, e quando chegou os discípulos estavam dormindo. Então Jesus perguntou se nenhuma hora eles poderiam vigiar com ele, orar. Então foi Jesus a segunda vez e disse as mesmas coisas nas suas orações: Pai, se possível for, afasta de mim este cálice. Né? E Jesus orou no jardim do Getsêmani por 3 vezes e pediu ao Pai que, se possível fosse, passasse dele este cálice, né? Cálice de amargura. E chegando ao final da oração, Jesus disse que o Filho do Homem iria ser entregue nas mãos dos pecadores. Meus irmãos, tudo isso Jesus suportou por mim e por vocês. E ali fala a palavra de Deus que Jesus ele foi chicoteado. E nesta oração que Jesus fazia no jardim do Getsêmani, em alguns capítulos e versículos fala que o seu sangue, Jesus suava sangue pelos poros. Tudo isso, meus irmãos, foi por mim e por vocês, para que hoje nós tivéssemos vida em abundância, né? Então Jesus, ele que não tinha pecado, ele que não tinha nenhum problema, não devia nada, e acabou pagando pelas nossas transgressões, por nós, um lote de miserável que não merecia nada. Mas Jesus, por nós, ele pagou tudo. Ele pagou um preço altíssimo, preço de sangue. Ele sofreu, ele apanhou, ele foi esbofeteado, ele foi massacrado, ele carregou uma cruz muito pesada, que era o peso dos nossos pecados, e Jesus carregou. E nós, às vezes, crucificamos Jesus novamente com os nossos delitos, com os nossos pecados. Nós acabamos crucificando Jesus de novo. Vamos parar de crucificar Jesus, meus irmãos, pelo amor de Deus. Vamos procurar fazer a vontade de Deus. Porque Jesus,
Deus enviou o Filho dele, Jesus, para morrer em uma cruz. E antigamente quem tinha morte de cruz era ladrão, era bandido, malfeitores. E tudo isso Jesus passou. Jesus se fez de bandido, se fez de maldito, se fez de malfeitor pelas nossas transgressões, para que hoje nós tivéssemos vida e vida em abundância, né? Então, meus irmãos, pelo amor de Deus, vamos respeitar Jesus. Não vamos estar decepcionando a Jesus com nossos atos pecaminosos, né? Às vezes nós crucificamos Jesus com nossos atos, com as nossas ações, né? E Jesus, ele sofreu tanto por nós, pelos nossos pecados. Está lá em Mateus capítulo 36 até o versículo 45, essas torturas que Jesus passou, né? Ele que não tinha pecado, ele que era imaculado, era um homem inocente e se fez maldito em nosso lugar. Agora eu lhe pergunto, vale a pena nós morrer por Jesus ou não vale? Vale a pena morrer por Jesus, porque se nós morrer por Jesus, nós vamos ter a nossa vida eterna. Me parece que às vezes a gente imagina, né, a morte de cruz. A morte de Jesus foi a pior morte que já existiu na face da terra. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, né? Pedro já foi crucificado diferente de Jesus. Pedro teve a sua crucificação, ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, né? Mas Jesus foi o maior missionário desta terra. Jesus só pregou bem, Jesus fez o bem. E aqueles próprios que ele fez o bem acabou crucificando ele. Então, meus irmãos, não vamos estar crucificando Jesus de novamente. Não vamos, com nossos atos pecaminosos, com nossos atos ilícitos, com nossos atos delituosos, não vamos estar crucificando a Jesus novamente. Que Jesus, ele veio para nos dar vida. Ele verteu seu sangue puro na cruz, né? E Jesus, ele nos fez o bem. E uma outra passagem, Jesus, quando ele estava morrendo, expirando na cruz, ele disse: Pai, está consumado. Em tuas mãos entrego o meu espírito. Jesus, ele teve uma coroa de espinho na sua cabeça. Jesus, ele teve prego nas mãos, prego nos seus pés, né? Jesus foi transpassado por uma lança. E tudo isso foi as atrocidades que Jesus passou por nós. Nós, um lote de miserável que não merecemos nada, um lote de pecador, hipócritas, né? Irmãos, vamos deixar de hipocrisia. Vamos respeitar Jesus. Vamos tratar Jesus como ele merece ser honrado. Vamos honrar Jesus com nossos atos. Não vamos estar que nem Judas traindo Jesus. E me parece que em Mateus capítulo 26 e 36, se eu não estiver enganado, Jesus tomou o pão, né? E quando ele estava partindo o pão para dar ceia para os discípulos, ele disse que um ia trair ele. E quem traiu Jesus foi Judas, aquele que lhe deu o pão molhado. Foi aquele que traiu Jesus. Ei, vamos deixar de ser Judas. Eu e você, vamos deixar de ser Judas. Vamos deixar de trair Jesus. Porque Jesus não merece ser traído. Ele foi traído por nós, por Judas. E o final de Judas morreu enforcado.
Judas morreu enforcado porque traiu Jesus. E nós vamos deixar de sermos Judas. Vamos deixar de trair Jesus com nossos delitos, com os nossos pecados, que nós somos lote de pecador. Ei, eu e você somos lote de pecador. Somos lote de traidor, que nós traz Jesus todos os dias com nossos atos, nossos pensamentos malignos. Vamos parar de perseguir a Jesus. Vamos parar de hipocrisia. Eu estou pregando para mim e para você. Vamos parar de trair Jesus. Porque um dia Jesus vai voltar e ele vai pedir conta de tudo que nós fazemos de bom nessa terra. E o que fazemos de ruim, Jesus vai pedir conta um dia, quando ele voltar. Ele vai pedir conta de tudo que nós fizermos de errado, o que nós fizermos de bom também, ele vai querer conta. E ele está pronto para nos dar o galardão, mas nós temos que fazer por onde? Temos que parar de pregar o amor e não viver. Nós temos que pregar o que nós somos. Temos que pregar o amor e viver. Porque se nós pregar o amor e não viver, nós somos hipócritas. E a palavra de Deus diz que os hipócritas não entram no reino dos céus. Está em Apocalipse, me falha o capítulo e o versículo, mas tem muitas qualidades de gente que não entram no reino do céu. É os adúlteros, os macumbeiros, os feiticeiros, os afeminados. A Bíblia diz que não entram no reino dos céus. E qualquer que praticar iniquidade não entra no reino dos céus. A palavra de Deus nos diz que nós devemos honrar a Deus. Nós devemos ser fiel a Deus. Os adúlteros não entram no reino dos céus. Uma série de pessoas que têm que se converter ao Evangelho, têm que se converter a Jesus. Não sou eu que estou falando, é a Bíblia que fala, não é? Então, vamos orar a Deus, vamos pedir a Deus que nos liberte de certas coisas. Vamos pedir a Deus que nos liberte da hipocrisia. Vamos pedir a Deus que nos liberte da idolatria, né? Que na igreja, eu já falo na minha igreja, tem pessoas que ainda estão na idolatria, ainda não foram libertos. Eu não falo de outras igrejas. Tem pessoas na minha igreja, de um modo geral, que não se libertou, né, do homossexualismo. Eu não falo de outras igrejas não, meus irmãos. Esse mundo é grande. Quantos adventistas que não conseguiram se libertar do homossexualismo, né? Eu não estou falando das outras igrejas, não. Eu estou falando da minha igreja, que precisa se libertar. Na minha igreja, do modo em geral, no mundo inteiro, as igrejas adventistas, tem irmãos que precisam se libertar. Tem irmãs que precisam se libertar, que não estão totalmente libertas. Eu quero deixar bem claro que não estou falando de outras igrejas. Eu estou falando da igreja adventista do sétimo dia, que precisa se libertar. Mulheres e homens precisam se libertar do pecado. Pecado acariciado, pecado escondido. Precisa se libertar. Ei, você precisa se libertar. Confesse o seu pecado e deixa, porque a palavra de Deus diz que quem alcança e deixa, quem alcança, quem confessa e deixa, alcança a misericórdia. E tem pessoas na igreja que estão com pecado escondido. Tem pessoas que estão no lesbianismo, na igreja adventista, de um modo em geral, na face da terra. Esse mundo é muito grande. Tem pessoas adventistas neste mundo de meu Deus que está no homossexualismo. Ei, peça a Deus para te libertar. Isso daí é pesado, mas estou pregando é a verdade. Que tem pessoas no mundo que está na igreja adventista, mas ainda não está liberto. Peça a Deus para que Deus venha te libertar. Meu irmão, minha irmã, nesta meditação do dia, eu quero deixar para você, nessa passagem
em Mateus capítulo 36 até o verso 45, que fala de Jesus no jardim do Getsêmani. Este sangue que Jesus estava orando e estava vazando sangue pelos poros, foi pelos meus e pelos seus pecados. Que Deus em Cristo nos abençoe e que os irmãos, alguém que está me assistindo que precisa de libertação, venha receber a libertação de Deus. Porque no mundo existe muitos e muitos adventistas neste mundão que precisam ser libertos dos seus pecados, das suas mazelas, do seu passado que ainda não saiu da sua vida. Ei, tem muitos irmãos adventistas que estão na igreja, por este mundo afora, mas estão desmantelados. Precisa de libertação. E vamos orar. Querido Pai, te agradeço por esta meditação que está no livro de Mateus, no capítulo 36 até o verso 45, que fala da morte de Jesus. Pai querido, que esta meditação entre nas nossas mentes e desça para os nossos corações. Pai querido, abençoa os teus filhos e filhas na face da terra. Que o Senhor venha libertar os teus filhos e filhas. Que, meu Deus, venhamos te respeitar, venhamos te honrar. Que o Senhor merece toda a honra e todo louvor. Que o Senhor, meu Deus, venha nos libertar do pecado. Venha nos libertar, Senhor, de tudo aquilo que não te agrada. Tudo isso eu te peço e te agradeço em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. E mais uma vez eu quero lhe pedir que se inscreva em meu canal para você receber as notificações. Está em letras vermelhas a palavra inscrever-se. Você não paga nada, é gratuito. Diretamente de Jacobina para todo o Brasil, fala João de Jesus para o canal YouTube.